Depois de tramitar na Câmara e no Senado, o projeto do governo federal que estabelece um novo marco regulatório do saneamento foi sancionado nesta quarta-feira, dia 15 de julho. O presidente Jair Bolsonaro fixou 11 vetos ao projeto aprovado pelo Congresso Nacional. Pelo projeto, os contratos deverão se comprometer com as metas de universalização a serem cumpridas até o fim de 2033, com a cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e de 90% para coleta e tratamento de esgoto. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, participou da cerimônia de sanção da lei e falou sobre essa possibilidade de universalização do saneamento. Nós iniciaremos um trabalho que não vai terminar neste governo. Ele vai se estender até os próximos 10 anos, até 2033, quando teremos a universalização de 90% do esgotamento sanitário e 99% do tratamento de água potável no nosso país. Eu tenho percorrido esse país, visitado os estados do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte, do Sul do país, e tenho visto a diferença que se faz na casa das pessoas, mulheres, homens, crianças que há 30, 40, 50, 60 anos de existência não conheciam o simples hábito de abrir uma torneira e recepcionar na sua residência água tratada. Então, isso é uma revolução civilizatória. Para o presidente da CAERN, Roberto Linhares, esse novo marco foi elaborado para beneficiar o setor privado. O texto aprovado extingue o modelo atual de contrato entre municípios e empresas estaduais de água e esgoto. O novo modelo elaborado vai prejudicar diretamente os pequenos municípios, que não são considerados viáveis, mas que a CAERN presta o serviço porque usa subsídios cruzados. A gente vai ter que cumprir a lei, se adequar à lei, trabalhar de acordo com a lei, mas houve uma influência muito grande no setor privado com o objetivo de assumir esse serviço e receber tarifas por essa prestação desse serviço, sem respeitar a questão da modicidade tarifária ou até mesmo pensar em algo como o que a gente chama de modicidade tarifária, a tarifa que o cidadão consiga pagar, né, sem prejudicar, vamos dizer, o orçamento familiar dele. Ou mesmo pensar naqueles municípios mais distantes e que não têm viabilidade econômico-financeira para o serviço de água, e de esgotamento. O Congresso Nacional acordou com o governo pontos fundamentais sobre os investimentos das empresas públicas e a renovação de contratos em vigor. Mas os artigos que garantiriam o retorno do investimento foram vetados pelo presidente Bolsonaro. O artigo 16, que foi vetado, o artigo 16 dizia que as companhias estaduais que têm os contratos atuais, teriam até março de 2022 para renovar alguns contratos que estavam para vencer, contratos de programa, que é o contrato que eu posso fazer, no caso, sem licitação por ser empresa pública, ou para pegar alguns contratos que não estavam vigentes, tinham vencido, contratos que a gente chama de contratos de fato, contratos não regulares, e fazer também, transformar em contrato de programa. Isso foi vetado e foi acordado lá na Câmara e foi acordado também no Senado. Da mesma forma, a indenização prévia, que é tipo assim, esses recursos de investimento em saneamento é dinheiro público. Natal, por exemplo, tem 380 milhões de reais de dívida não amortizada do público, nosso, dinheiro nosso. E o governo federal vetou esse artigo, deixando aí a margem para depois se entrar com ações diretas de inconstitucionalidade, porque o Supremo já reconhece que a indenização prévia tem que ser feita, e aí como se o privado pudesse assumir sem essa indenização prévia, e aí entregaria esse bem público para ele explorar sem ressarcir a sociedade. Mas e na prática, o que realmente muda para os municípios e para os estados brasileiros? Linhares diz que a capital potiguar, que contrata o serviço da CAERN, já atingiu as metas de distribuição de água e está bem próxima de alcançar a meta de coleta e tratamento de esgoto. Natal, quando as estações de tratamento de esgoto estiverem prontas, a da Zona Norte, que é a Jaguaribe, e a da Zona Sul, que é a Guarapes, né, a gente vai estar com 98% de tratamento de esgoto e ele pede 90%. Então, Natal não vai ser problema. Mossoró também já está mais de 50%, a gente pode chegar nisso. Parnamirim nós renovamos agora. O setor privado
a gente sabe, ele não é filantropo. Ele busca exatamente o retorno dos investimentos que ele faz. Então ele não vai dar nada de graça. Se ele vir que um contrato que ele fez está inadequado do ponto de vista financeiro, a primeira coisa que ele pede é um realinhamento contratual. E aí bota na justiça e para e trava tudo, não interessa, ele quer saber se ele tem o retorno daqueles valores. Então, a melhora do serviço não vai ser sentida, nem tão cedo, tá? E o que vai se sentir é um impacto significativo nas tarifas, com certeza. Jaime Calado é médico sanitarista e diz que discorda dos modelos de contratos impostos no novo marco. Ele acredita que os vetos serão derrubados no Congresso. Não se admite que no século XXI 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. Mas acredito que o Congresso vai derrubar os vetos e que esse marco legal vai trazer uma luz. Ninguém aguenta mais esses lixões, isso é uma coisa inaceitável. E é muito bom saber que a sociedade está se mobilizando para fazer esse enfrentamento. Os vetos do presidente Bolsonaro agora serão analisados pelo Congresso Nacional em sessão ainda a ser marcada. Os parlamentares poderão confirmar ou derrubar os vetos presidenciais. Luísa Mendes para o Notícias da Câmara.